Eu disse o seguinte, é Marcos 9, de 1 a 8. Dá para mostrar aí? Ok. 9, de 1 a 8. Eu disse o seguinte, que a transfiguração teve 3 funções. Eu mencionei a primeira, que ela teve uma função prenunciadora. Os versículos 1 a 3, porque nós vimos aqui, né? Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, versículo intrigante esse, né? Como pode Jesus dizer isso para os seus discípulos? Alguns estão aqui que não morrerão antes de ver o reino de Deus. E o reino de Deus é uma realidade escatológica. O reino de Deus não veio ainda. Nós estamos esperando o reino de Deus. É o que a gente chama de a vinda de Cristo. Uma das grandes doutrinas da fé cristã é o segundo advento de Cristo. Ele veio na primeira vez em humilhação e voltará em glória. Isso é um dogma do cristianismo em qualquer vertente ortodoxa ensina isso. Claro, há vertentes liberais que não creem em nada de sobrenatural. Aí falam, não, Cristo vai vir no nosso coração, essas bobagens aí. Mas, assim, a teologia ortodoxa mesmo, séria, bíblica, conservadora, fala, não, nós cremos que um dia o Senhor que morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele voltará um dia. E isso, essa vinda de Cristo, é uma vinda que tem por propósito, entre outras coisas, talvez o propósito principal, é a inauguração do reino. Isso não aconteceu ainda. Então, Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Isso aqui, o versículo 1 de Marcos 9. Ele disse há 2000 anos atrás. Tem gente viva ainda daquela época, esperando Jesus voltar? Difícil, né? Tem o Márcio aí, que já é bem velhinho, mas não chega a 2000 anos, né, Márcio? Então, aí que tá. Claro que Deus tem poder para fazer alguém viver 2000 anos. Né? Adão viveu 930, não chegou a 2000. Né? Matusalém, se não me engano, passou de 970, não lembro agora direitinho. Mas Deus tem poder para qualquer coisa, Márcio. Mas é que isso aqui é inverossímil quando nós consideramos o modo como Deus age. Via de regra, Deus não faz essas coisas. Não temos nenhuma razão para acreditar que alguém está andando pelo mundo aí com 2 anos de idade. Então, como nós podemos entender isso aqui? Não é duvidar do poder de Deus, ele faz o que ele quiser. Mas nós aprendemos, então nós vimos então na semana passada, que isso aqui, esse não passarão pela morte até que vejam ter chegado o reino de Deus com poder, isso se cumpriu 6 dias depois. Então existe uma conexão entre esse versículo 2, os 6 dias depois, e até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, 6 dias depois, aconteceu a transfiguração, que foi uma manifestação gloriosa de Jesus sobre um monte. E 3 discípulos viram isso. Viram então ali um prenúncio, um lampejo, uma prévia do reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo revestido de glória. Não na sua aparência de humilhação, como ele se manifestou na maior parte do tempo em que esteve aqui, cerca de 3 anos, mas na sua glória. Viram o seu rosto transfigurado ou transformado e as suas vestes fulgurantes. Então, e apareceu lá Moisés e Elias e conversavam com ele. E nós descobrimos que, além de ter uma função prenunciadora, mostrando um lampejo do reino, nós vimos também que teve uma função preparatória. Vimos isso também. Em que sentido?
aquela visão tinha por propósito incutir na mente dos discípulos que o Messias vindouro, ele teria que antes experimentar a sua humilhação, antes de passar por tudo aquilo. Pedro percebeu que o reino estava se manifestando de um modo dramático ali. Ele imediatamente se lembrou da profecia de Zacarias, que dizia que durante o reino eles iriam celebrar a festa das cabanas, e então ele disse, é bom estarmos aqui, porque nós podemos preparar 3 tendas para vocês. Ele imaginou que o reino tinha chegado, e por isso quis fazer 3 tendas. Não é que ele não imaginou qualquer bobagem, não. Ele imaginou que o reino tinha chegado e lembrou de Zacarias, que dizia, quando o reino chegar, nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos. Sucote era o nome da festa. E ele lembrou disso e quis fazer tabernáculos então. Então, essa visão teve esse propósito preparatório também, para que eles compreendessem que o Messias de fato viria em glória, cumpriria Zacarias, mas algo teria que acontecer antes. E é o que vem nos versículos 7 e 8. Vejam aí na sequência, versículos 7 e 8, que foi o que faltou a gente ver. Olha aqui, ó. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora, por que essa voz disse isso? Por que essa voz disse, olha, a ele ouvi? Porque existia um discurso que Jesus começou a pronunciar no capítulo 8, e que os apóstolos, os futuros apóstolos, os discípulos, então, não estavam ouvindo. Que discurso era esse? Era o discurso que dizia o seguinte, olha, o Filho do Homem vai até Jerusalém, e lá em Jerusalém ele será rejeitado, ele será cuspido, ele será humilhado, e ele será morto pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Ele será entregue aos gentios e o matarão. E ele ressuscitará ao 3º dia. Quando Jesus começou a dizer isso a partir do capítulo 8 de Marcos, antes ele não dizia isso. Ele não falava isso antes. Mas quando ele começou a falar isso a partir do capítulo 8, os discípulos não aceitaram esse discurso. E Pedro, inclusive, o repreendeu. E disse, mestre, que história é essa? Pare de falar isso. Isso jamais vai acontecer com o Senhor. O Senhor é o Messias. E como Messias, o Senhor será vitorioso sobre os nossos inimigos. E vai libertar Israel do jugo romano. E vai estabelecer o seu reino aqui. Isso não vai acontecer com o Senhor. Nada disso tem qualquer coisa que ver com o Messias prometido do Antigo Testamento. O Messias do Antigo Testamento é o Messias que virá vitorioso. Ele não entendia que havia porções do Antigo Testamento que diziam o contrário. Que diziam que o Messias viria vitorioso, mas também morreria. Isaías 53 fala disso, que ele morreria. E Isaías 53 também fala que ele veria o fruto do seu glorioso trabalho e ficaria satisfeito. Mas Pedro só se apegava à parte boa da história. Não se apegava à parte da crucificação. Então eles não escutavam. E Jesus insistia nisso. Jesus várias vezes depois do capítulo 8 fala, o Filho do Homem vai a Jerusalém. E lá ele será entregue às autoridades judaicas. E eles vão humilhá-lo, cuspir nele, vão desprezá-lo, vão açoitá-lo, vão entregá-lo aos gentios e o matarão.
e ele ressuscitará ao terceiro dia. E o texto bíblico fala que nenhum deles perguntava mais nada, porque tinham medo de perguntar. Depois da bronca que Pedro levou, quando ele falou para Pedro afasta-te de mim, Satanás, quando Pedro levou essa bronca, os discípulos não queriam perguntar mais sobre isso. E Jesus continuava falando. Então o que acontece aqui? A voz do céu, que foi ouvida naquele dia, essa voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi, estava exortando os discípulos nesse sentido, dizendo, olha, vocês têm que escutá-lo, vocês não estão dando ouvidos a ele, vocês têm que entender que antes dele se manifestar de forma gloriosa no reino do qual vocês viram um lampejo agora, antes disso, ele vai morrer. E vai ser desprezado, humilhado, torturado e morto. Vocês têm que ouvi-lo. Vocês não estão ouvindo meu filho. Então, por isso a voz disse isso. Era uma função prescritiva a ele ouvir. Aí depois o texto fala que eles olharam ao redor e ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então, agora, por que isso é importante? Porque essa voz insistiu nisso, essa voz do céu era o próprio Pai. Como é que eu sei que era o Pai? Ele falou, este é o meu filho amado, por isso que eu sei que é o Pai. Se fosse o tio, ia falar, este é o meu sobrinho. Então, ele falou, este é meu filho, é porque ele era o Pai. Ok, então, o Pai disse isso. Agora, por quê? É fundamental essa mensagem. Por que essa mensagem é fundamental? De que Jesus morreu, Jesus deveria, primeiro, ser desprezado, ser humilhado, ser rejeitado, morrer, ressuscitar e então sim ser glorificado e futuramente se manifestar em glória. Por que isso era importante? Porque isso tinha que ser ouvido e isso é central na mensagem de Jesus. Por quê? É por uma razão muito simples, que nós não podemos esquecer e nem desprezar. Nós temos que aprender isso porque a vida cristã, conforme descrita pelo exemplo de Jesus e pelos ensinos dos apóstolos, é uma vida que se processa em V. É assim que a vida cristã se processa, em V. O que é isso, pastor? Uma vida que se processa, que se desenvolve em V. O que é isso? É assim, nós não podemos pensar que a nossa vida é uma espiral que vai subindo, 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 cada vez a gente só se dando bem e tudo indo melhor na vida e as coisas melhorando. Não. A vida cristã não é assim. O padrão que Jesus mostra aqui nesse texto, na sua mensagem, na transfiguração e em tudo que aconteceu, e no que ele disse aos discípulos também, mostra que é assim, a vida cristã envolve você ir morrendo a cada dia. Você dizendo não para si a cada dia, você vai descendo. Você cresce em humilhação, dizendo não para si. O meu coração quer muitas coisas que Deus reprova. O que eu devo fazer então? Assim como Jesus foi negado, eu tenho que ser negado também. E eu tenho que ser negado por quem? Por mim mesmo. Eu tenho que dizer não para mim. Disseram não para Jesus, ele estabeleceu um padrão. Olha, para você seguir o meu exemplo, negue-se a si mesmo. Diga não para você. Jesus, é como se Jesus dissesse, eu estou estabelecendo um padrão de vida. Eu vou ser negado, humilhado, rejeitado e morto. E depois eu serei glorificado e virei em glória. O padrão de vida de quem me segue é igual. Você também tem que ser negado. Por quem? Por você mesmo. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Então esse é o padrão que começa aí.
E o que mais acontece? Olha, você, ao longo da sua vida cristã, você vai ser rejeitado. Seus pais vão rejeitar você. Dá para acreditar nisso? Eu não consigo imaginar um pai rejeitando um filho. Eu não consigo imaginar isso. Eu tenho 3 filhas. Eu morro por elas assim. Olha, sem titubear, eu acho que eu morro 1 milhão de vezes por elas. Ah, vou te matar. Ou eu mato você, eu mato sua filha. Não, pode matar. Agora, demorou. Demorou. Atira logo. Errou, atira de novo. Daqui que eu atiro. Assim, sem titubear. Tamanho amor que eu tenho por elas. Mas a Bíblia fala que nós seríamos rejeitados pelos nossos pais. O que é isso? É o padrão dele. Ele foi negado e foi rejeitado. Então o que é isso? É aquela descida do V. Vai descendo. Vai descendo. Você é negado, você é rejeitado, você é humilhado pelos seus amigos. Você é desprezado pela sociedade que o cerca. Você é abandonado por aqueles que comeram com você. Aquele que comia na mesa comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Você será traído por 30 moedas ou menos até. Você será traído. É o padrão dele. É assim, ó. É assim. Mas depois disso tudo, o que acontece? O que acontece com o V? Ele sobe. Por isso que é V. Ele sobe. Mas depois de toda essa humilhação, negação, depois de toda essa rejeição e sofrimento e desprezo, o que acontece? O que vem depois disso? A glória. Então, o padrão da vida cristã é esse. É isso aqui. Ó. É que na igreja moderna, as pessoas querem que padrão? Só me converti. Só assim. Ó. Não tem letra V. É uma letra I. Que não para, né? É um I gigante. Só vai subir. É um I como um foguete, né? Mas não o foguete do Elon Musk que dá marcha ré. Não. É o foguete da NASA, que só sobe. A vida cristã, para mim, é isso aí. É só subindo. E glória, e vitória, e grandezas, e mais vitórias. Gente, isso é uma estupidez sem tamanho. Isso não é vida cristã. Isso é um otimismo tolo, infantil, que não leva em conta a realidade do drama humano. Nós aqui padecemos, esse mundo é caído. Somos pecadores rastejando aqui nesse vale escuro. Então, o cristianismo autêntico nos dá a perspectiva correta. Qual é o padrão? O padrão é esse, ó. Pá, pá. É esse o padrão. Afunda e sobe. E, ó, lamento, nós estamos na fase da descida. Isso não tem nada a ver com prosperidade material. Você pode prosperar muito materialmente, mas ser humilhado, desprezado porque é crente. Você pode estar bem no seu trabalho, bem nos seus estudos, bem em tudo, mas estar sendo negado, rejeitado, desprezado, humilhado. Não tem nada a ver com dinheiro isso. Tem que ver com a rejeição que o mundo dirige contra você. E se está acontecendo isso, amiguinho, corre por abraço. É festa. Eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Se eu estou sendo seguindo Jesus, eu estou sendo desprezado, humilhado, rejeitado, torturado, enfim, cuspido, traído, porque eu sou um crente, gente, é o caminho. Eu estou seguindo o mestre? Estou. Como era o caminho dele? Era assim. E depois o que esse caminho fez? Chegou até o fundo e depois fez o quê? Como fala Filipenses 2. Ele se humilhou até a morte, ó a descida, ó, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e colocou o seu nome acima de todo nome. Ó o V. É assim. E aí ele fala o quê? Tende em vós o mesmo sentimento. Vai descendo. Vocês também serão exaltados um dia. Então, por isso era importante essa mensagem. Por isso ele dizia, olha, vocês têm que ouvir o meu filho. Porque além de ser algo necessário para a compreensão do plano de Deus para a salvação da humanidade, era necessário o derramamento do sangue do seu filho. Além disso, isso estabelecia um padrão para a nossa vida.
E o padrão é assim. Desce e depois sobe. Agora, é aquela história. A gente desce devagar, né? Na vida cristã, na vida comum, para descer é rápido, né? Para subir que é devagar, né? Não é assim? Na nossa vida? Você sobe uma montanha morrendo, né? Mas descer, né? Você desce rapidinho. Nessa dinâmica de Jesus é diferente. Você desce devagar. E sobe como? De uma vez. Quando o Senhor nos glorificar, vai ser assim, ó. Você desce meio capengando. Mas a subida é de uma vez. É isso, Simone. Essa mensagem também não veio para validar o caminho do Messias, que tinha que ser passar por essas etapas para comprovar que ele era o Messias ou era o Cristo? Messias e Cristo é a mesma palavra. É que Cristo é grego e Messias é hebraico. Ele tinha que passar por várias etapas. Isso. Para certificar. Isso, é assim. É isso aí, é assim. É assim. A Bíblia fala que Jesus, o autor de Hebreus fala que ele cresceu na realização das suas funções messiânicas. O que são funções messiânicas? O que é isso? Funções messiânicas é a função, no caso, compreendendo agora isso melhor, é a função de um substituto do pecador. Assim, os hebreus, lendo o Antigo Testamento, tinham pouca noção dessa substituição. Eles liam Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e tudo mais. Eles não conectavam isso a pecado. Né? As nossas culpas caíram sobre ele. Isso era muito nublado para eles. Mas as funções messiânicas envolviam a substituição do pecador, sem ser pecador. Ou seja, ele tinha que trilhar o caminho do pecador sem ser pecador. Então aí eu começo a entender algumas coisas. Por exemplo, ele nasceu e foi circuncidado. A circuncisão era um sinal de aliança com Deus. Agora, o Deus encarnado precisava receber um sinal de aliança com Deus? Precisava? O que vocês acham? Não! Como assim Jesus fazer uma aliança com Deus? Ele é o próprio Filho. Que história é essa? Não há sentido nisso. Mas ele tinha que agir como um pecador, sem ter pecado. Como batismo também. E aí vem mais uma coisa. Seguiu nisso. Note bem, Jesus foi batizado? Foi. Agora o que é o batismo? Arrependimento. João pregava batismo de arrependimento. Chega Jesus e fala, eu quero ser batizado. De quantos pecados ele tinha que se arrepender? Fala para mim, Josué. Nenhum. E João não entendeu. O quê? Eu te batizar? Ah, tá bom. Batize, porque eu tenho que cumprir tudo isso. Eu não sou pecador, mas o caminho do pecador tem que passar por isso. E aí ele foi batizado. Foi circuncidado, foi batizado, ia ao templo. É o caminho do pecador sem ser pecador. Para cumprir a função messiânica de substituto. Agora, fala para mim, qual é o final do caminho de um pecador? Qual que é? A morte. Então ele fez o quê? Morreu. Não entendiam isso. Então ele tinha que morrer porque ele tinha que trilhar o caminho do pecador, sem ser pecador. Agora, por que ele tinha que trilhar o caminho do pecador sem ser pecador? Para nos substituir. Exatamente. Porque existe uma interpretação, algumas pessoas dizem que, na verdade, eu não consigo entender dessa forma, mas que o batismo de Jesus tem uma similaridade com a unção de um rei. Eu acho um pouco fraco, mas eu já vi um comentário sobre esse. Sei.
Não tem nada lá que diga isso. Nada. Não tem nada lá que aponte para isso. É assim, a unção de Jesus, quando a Bíblia fala sobre a unção de Jesus, isso se relaciona com o fato do Espírito Santo ter vindo sobre ele. Então, pode haver alguma conexão, não com o batismo, mas com aquela figura da pomba vindo sobre ele. Então, aí sim, o batismo, a água, isso não. Mas assim, a figura da pomba vindo sobre ele sim, porque a palavra Cristo ou Messias significa ungido. E a unção, no Antigo Testamento, servia para investir em 3 funções. A função do profeta, do sacerdote e do rei. Então, como ele era o Messias, ele exerceu e exerce essas 3 funções. De profeta, porque proclamou a mensagem do Pai. De sacerdote, porque fez um sacrifício em favor do seu povo. E de rei, porque nos governa. Então, isso sim está correto. Agora, essa unção está ligada ao batismo, ao gesto de batizar, mas ao fato do Espírito Santo ter vindo sobre ele. Tudo que Jesus fez, não que ele precisasse, mas como Messias, ele tinha que ser assim, foi pela força do Espírito Santo. Ele tinha poder em si mesmo, mas tinha que ser pela força do Espírito Santo para que ele fosse o ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Mesmo porque se diz o texto. Passasse a condição humana dele, estaria por terra a substituição. Então teria que ser pela atuação do Espírito Santo. Sim, isso. Ele não teria como substituir de fato. Se ele ultrapassasse o limite da humanidade. Sim, é porque ele não seria humano de verdade. Ele tinha que ser plenamente humano. Então notem, isso aconteceu, o Espírito Santo, ele disse, lendo na sinagoga de Cafarnaum, ele leu o texto de Isaías dizendo, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, o Espírito Santo. Então eu sou ungido, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Então isso aconteceu. Não que ele precisasse do poder do Espírito, ele é Deus, ele tinha poder em si mesmo. Mas para realizar funções messiânicas ele precisava estar sob a influência e o poder do Espírito Santo. Então ele foi um Messias, e por isso, sendo Messias, foi profeta, e é profeta. Nós ouvimos sua mensagem, vinda de Deus. Ele é sacerdote, ele fez um sacrifício a nosso favor, e ele é rei, ele governa o seu povo. João? Isso, por isso a palavra semelhança. Homoios. A palavra semelhança. Se você olhasse Jesus, quer dizer, é um homem como outro qualquer. É importante isso por quê? Porque naqueles dias havia o que é chamado de docetismo. O docetismo dizia que Jesus, pelo fato na cabeça deles a matéria ser má, eles acreditavam que o fato de Deus se fazer carne, isso era impossível. Os gnósticos docetistas. Os gnósticos eram docetistas. Por que chama docetista? Eles gostavam muito de açúcar. Não, estou brincando. A palavra doquel significa aparentar. Então daí docetista. Parece que ele é um ser humano normal, mas não é. Eles viam Jesus como uma espécie de fantasma. Então você via Jesus, ele era mais brilhante, ele brilhava um pouquinho mais brilhantinho, parecia com uma aureolazinha, né? Todo bonitinho, andando. Né? E Paulo fala, nada disso. Ele se manifestou à semelhança da carne pecaminosa. Se você olhasse Jesus andando pelas estradas da Palestina, você ia ver um homem com os pés todos sujos, suado, queimado de sol, o cabelo, né, a barba, né, não tinha shampoo na época, eu acho que era uma coisa meio, sei lá, não sei como que era isso, né? Mas imagine, eu lembro do meu pé quando era moleque, eu andava descalço, era um caos, né? Imagina andar nas estradas da Palestina, quilômetros e quilômetros, naquela chão poeirento, né, debaixo de um sol escaldante. Jesus não era essa figura fulgurante e brilhante de pelezinha fininha, não, ele era um homem rude, era um pedreiro. A palavra carpinteiro não significa alguém que trabalha com madeira só.
Trabalhava qualquer coisa, assim, de construção. Jesus era pedreiro. Então era um homem assim. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, não foi assim. Não foi assim. Não foi fazendo assim. Sai daqui. Não foi assim. Ele foi para cima. Jesus era um armário. Jesus era um armário. A Bíblia fala que certa vez tentaram jogá-lo de cima de uma montanha. E o texto fala, e ele passando pelo meio deles, se ausentou. Como é que ele passou pelo meio deles? O que ele fez? Dá licença, com licença, desculpe dizer no seu pé. Não. Como é que ele passou pelo meio deles? Fala para mim. Então, ele era um homem forte, um homem normal, um homem comum, certamente muito queimado de sol, né? Um judeu como outro qualquer, jovem, na plena força da sua idade, e por isso Paulo fala, ele se manifestou à semelhança da carne pecaminosa. Você olhava para Jesus, era um homem comum, como qualquer outro. Esse Jesus aí do The Chosen aí, para mim é muito fofinho. Eu olho aquele Jesus e falo, legal, tem umas coisas legais, né? Tem umas coisas legais, mas eu olho aqui e falo, isso aí não é o meu reizão, não. Isso aí tá muito legal, muito, sei lá, é muito sangue bom, né? Muito sangue bom, acho que não é isso aí, não. Acho que Jesus chegava junto e a coisa... Quando os soldados vieram prendê-lo, ele se levantou e falou, sou eu? Caíram tudo no chão. O que é isso? Que história é essa? Ele disse, procuramos Jesus. Jesus sou eu. Caíram todos no chão. Tamanho o impacto da presença dele naquela hora. Ou seja, uma figura extraordinária. Extraordinária. Então, isso... Então não dá... Quando você vê aquele Jesusinho lá, né, eu acho que é meio fake aquele Jesus lá. Eu não acho que Jesus era aquele... tentaram pintar o sangue bom, né? O carinha legal. Né? O carinha sangue bom. Né? Claro que Jesus era legal, as crianças gostavam de Jesus, ele era uma figura mansa e tudo mais, e uma figura que atraía as pessoas pela sua bondade, a sua simpatia, a sua docilidade, é lógico que era assim. Mas eu olhando os evangelhos, eu acho que nos seus ensinos ele era mais vigoroso. Os ensinos de Jesus, as pessoas não saíam dando risadinha, não. Quando ele terminava os seus sermões, as pessoas não saíam dando risadinha, não dizendo, ai que fofo. Acho que não era isso aí, não. Acho que saíam assim, meu, dura esse discurso. O que esse cara está falando é uma pegada. Vamos voltar amanhã? Eu não voltaria, mas como ele deu pão de graça, eu volto. Mas pelo sermão não volto, não. Eu volto pelo pão, pelo sermão não volto, não. Como ele curou aí o pessoal, eu até volto, mas pelo sermão não voltaria, mas pela cura eu volto. Então, eu acho que era mais ou menos por aí. Mas é isso, então. Então, essa frase, né? Essa frase, a ele ouvir, tinha por propósito destacar essa realidade, porque essa realidade envolvia a obra messiânica para perdão dos pecados e envolvia também a questão de um padrão para a vida cristã, de descida e subida. Ok? É isso aí o capítulo 8, então. Não, capítulo 9, né? Muito bem. Alguém mais quer falar? Não? Vamos então ver o capítulo 10. O capítulo 10 é um capítulo que tem muitos pontos intrigantes. Capítulo 10, a gente olha e fala, nossa, quanta coisa intrigante aqui, né? Então não vou poder falar sobre o capítulo 10 inteiro, mas vamos ler o capítulo 10 então, pelo menos, já são 15 para as 9. Não, são 10 para as 9 já. Vai dar tempo de ler o capítulo 10 e vocês fazerem algumas observaçõezinhas rápidas aí. E depois, então, na quarta-feira que vem, eu apresento aí um texto específico do capítulo 10. Vamos então ler, daquele esqueminha lá que eu leio um pedaço, vocês vão lendo outros, tá bom? Capítulo 10. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele.
E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então eles responderam: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse para os filhos: como se semente será o Deus que tem riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus respondeu a eles: filhos, quanto isso é para que confiem nas riquezas e tragam o reino de Deus? É mais fácil passar o cabelo no fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, mas ele disse: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, dando deles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, ele começou a dizer: eis que nós o deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cento de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, no mundo os primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe
escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhe perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a inclinar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi a resolver. E Jesus respondendo disse: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Ok, irmãos, tem aí, é um capítulo longo, 52 versículos, e não dá tempo de nós entrarmos no tema de hoje. Mas eu quero perguntar para vocês, e temos só 5 minutinhos para isso, eu quero perguntar para vocês qual versículo vocês mais gostaram. Quem vai dizer qual versículo você mais gostou? Tem aqui nesse texto, tem versículos intrigantes, né? Para você ir para o céu, você tem que vender tudo. E aí? Vamos vender tudo e ir para o céu? Ainda mais já pensou? Quem é rico aqui? Márcio? Não? Márcio tem casa própria? Então, você tem que vender sua casa, tudo que você tem, senão não vai para o céu. Ok? E aí, como é que faz com esse versículo? Na verdade, há versículos intrigantes aí, não há? Há versículos intrigantes. Também falando que você, para ir para o céu, tem que guardar os mandamentos. Como é que a gente harmoniza isso com o apóstolo Paulo dizendo que não é pela lei que nós somos salvos, mas pela fé? Exatamente. Como é que se harmoniza isso? E outros textos intrigantes aqui, não há? Não há textos intrigantes aqui que você olha e fala, mas... 51? O quê? É estranho aqui, né? Chega um cego e ele pergunta, o que você quer? Bom, eu não sei se preciso explicar, mas eu quero ver. Exatamente. Eles são muito pretensiosos, que Jesus fala assim, olha, vocês querem sentar do meu lado, um do lado direito, outro do meu lado esquerdo. Mas vocês estão dispostos a tomar o cálice que eu vou beber? Esse cálice que ele quer dizer é o sofrimento dele, é a morte. E eles falam na maior tranquilidade, podemos. E Jesus fala assim, ok, vocês vão beber o cálice, mas ficar à minha direita e à minha esquerda é algo reservado para outras pessoas.
Ficaram bravos, né? Agora, é curioso, dizem que, eu não sei se é assim mesmo, né? Eu não sei se é assim mesmo, mas dizem que nos evangelhos, quando é mencionado que os ladrões na cruz, um foi colocado, um à direita e outro à esquerda, dizem que isso é um eco dessa passagem. É uma espécie de ironia, dizendo, olha só o que significa ficar à direita e à esquerda de Jesus. Eles estavam sendo crucificados ali. Então, existem estudiosos que encontram na expressão um à direita e outro à esquerda um eco disso aqui. Um eco irônico. O que é um eco mesmo? Se vocês prestarem atenção semana passada, no domingo que eu falei, um eco é uma alusão sutil a um texto pregresso. Então, pode ser isso. E com o objetivo de lembrar, olha, ficar à direita e à esquerda de Jesus não é só glória. Envolve sofrimento. Mas parece que eles estavam falando assim, o senhor já falou que o senhor vai morrer, vai para Jerusalém, mas vamos falar de outra coisa. Vou falar de outra coisa. Eles não aceitavam a morte, eles só pensavam no reino. É aquela história. É a criança no final do semestre que não quer pensar na semana de provas. Quer pensar só na viagem de Natal. No presente de Natal. Então o pai chega, você estudou para a prova? Ela responde o quê? Pai, você já comprou meu presente? A cabeça dela não está na prova. A cabeça dela está no presente de Natal. É o que acontece aqui. Senhor, e o reino, como é que é? Se vocês lerem Atos capítulo 1, vocês vão ver que quando ele estava prestes a ir embora, prestes a ser assunto aos céus, ele disse, olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder, que virá do alto. E aí vocês então serão minhas testemunhas. O que eles respondem? Senhor, será nessa hora que o Senhor vai restaurar o reino? Eles não escutavam nada. Senhor, é nessa hora que vai chegar o reino então? Ou seja, é a criança querendo o presente de Natal. Não quer esperar. Então, os discípulos muito ansiosos com essa expectativa. Bom, vamos lá. Qual versículo você gostou? Brenner tinha falado qual? 29? 29? Não tem um só, não? Não tem um? Ok. Aqui, tornou Jesus em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Essa parte estraga tudo, né? Estava indo tão bem, né? Mas aí, com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Eu não sei, é possível que aqui Jesus esteja fazendo uma alusão ao aprisco dele. É assim, a pessoa recebe Jesus como seu Salvador e é transformada pela fé nele. O que acontece então na sua casa? Os pais se levantam contra ele, os irmãos se levantam contra ele, os amigos se levantam contra ele, muita gente se levanta contra ele. E ele então fica só. Mas ele encontra no povo de Deus quem? Pais, mães, irmãos, casas. Ou seja, a igreja, o povo de Deus acaba sendo um lugar de acolhimento para os filhos de Deus desprezados pelos seus queridos lá fora. Isso acontece mesmo. Aqui na igreja tem pessoas que não vêm a hora de chegar o domingo. Porque durante a semana a vida é um inferno tão grande dentro de casa, mas é um inferno tão grande dentro de casa, é filho e filha atacando, é marido atacando. Quando chega o domingo, vem para cá. Não querem ir embora. Porque sentem aqui que são respeitados, amados, queridos, abraçados, beijados. Né? Pessoas se preocupam com eles, oram com eles, estão com eles. É o que Jesus fala aqui. Ele concede isso. Marcelo. Eu também achei esses versículos aí, esse pedaço, também bem legal para conversar, porque lembra assim, que eu estava explicar sobre o V. Sim. É um pouquinho do V, né? Porque por amor ao Evangelho,
Uhum. É sim, tem o V aí. Aqui tem um V, sem dúvida, tem o V aqui. No mundo por vir, a vida eterna. Então desce, desce, desce. É verdade, você viu o V aqui. E está aí mesmo, tem o V aí mesmo. Isso acontece hoje, vocês acham? Pessoa ser rejeitada porque é crente? Perseguida? Pela família? Jesus falou que os pais entregariam seus filhos à morte. Júlio, 31. Não. Não é isso. Tem que haver uma conexão, Júlio, com o versículo anterior. Ou seja, os que serão desprezados. Oi? Não. Esse versículo tem que estar conectado com o ambiente em que ele está. O ambiente em que ele está fala de pessoas sendo desprezadas, depois sendo elevadas à posição melhor. Aqui é a mesma coisa. Os últimos, quem são? Aqueles que foram humilhados, desprezados e tudo mais, mas serão os primeiros, terão preeminência no reino de Deus. Mas é que assim os versículos bíblicos, eles têm que ser entendidos dentro do ambiente em que eles estão. Então, às vezes, o próprio escritor bíblico, ele faz um trabalho de editor. E ele coloca as palavras de Jesus dentro daquele ambiente, visando manter um significado específico. E aqui, no caso, seria esse, né? Está conectado com o que veio acima. Não tem. Eu não vejo nada ligado a isso aqui. Não tem nada a ver com o assunto. Okay? João. 27. Responde ao questionamento sobre quem pode ser salvo. Jesus, porém, diz para os homens é impossível, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Porque Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando tinha aqui a prisão do Carandiru aqui, lembra da prisão do Carandiru? Não sei quem chegou a ver a prisão, o presídio. Aqui era famoso no Brasil inteiro, né? Você foi lá? O que você fez para ir para lá? Oi? Ah, você foi visitar. Eu também fui várias vezes lá visitar. Não fiquei lá, não. Mas assim, era um presídio feio, né? A gente não gostava nem de ver o lugar. Eram 11 pavilhões, né? Esconde aí, Fabiano, esconde aí. Porque eram 11 pavilhões e era feio. Tinha lugares que nós não podíamos entrar, né? E ficou famoso porque o Dr. Drauzio Varela escreveu um livro chamado Estação Carandiru, que virou filme. Quando você lê o livro, você vê uma coisa assustadora, mas era feio. E eu me lembro que eu passava sempre em frente, né, vindo aqui para a igreja, e bem antes, quando eu estudava aqui na Zona Norte, eu lembro que uma vez estava escrito assim, no muro, assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar aqui, né, no presídio Carandiru. É verdade, não tinha rico nenhum lá, só pobre, né? Mas esse versículo ficou gravado na minha cabeça por causa do Carandiru, você acredita? É por causa do Carandiru que eu fiquei com esse versículo na minha cabeça. Era o inferno. Depois daquele massacre que teve. Esse livro do Drauzio Varela, se vocês lerem, é assustador. É uma coisa feia mesmo, que termina contando como foi o episódio do massacre do Carandiru. Mas enfim, teve gente no passado que falava o seguinte, olha, aqui Jesus não quer dizer um camelo, que o camelo é um bicho grande. Vocês já viram um camelo já, né? No zoológico, pelo menos. Né? Camelo é um animal enorme. Ele é maior que um cavalo. O bicho é grande. Então, falar de um camelo passar pelo fundo de uma agulha é um absurdo. Então, o que eles falam? Olha, é que no passado, em Jerusalém, tinha uma porta. E essa porta era a porta da agulha. E essa porta era baixinha. E o camelo, para passar, tinha que se ajoelhar. E aí, então, é mais fácil o camelo passar pela porta ajoelhado. Gente, de onde tiraram isso? Não existe, camelo nunca ajoelhou. E essa porta nunca existiu. É bobagem. O que acontece aqui é realmente uma hipérbole, é um exagero. Jesus quer dizer, olha, gente, é possível um camelo passar pelo buraco de uma agulha? É impossível. E os apóstolos ficaram assustados. Por que eles ficaram assustados? Porque na cabeça deles, o homem abençoado é quem? O homem que tem grana. Por que os pobres eram desprezados em Israel? Por que os doentes eram desprezados em Israel? Senhor, quem pecou?
ele ou seus pais para que nascesse cego? Olha aí. Na cabeça deles, pobreza e doença era resultado do quê? De pecado. Riqueza e saúde era resultado do quê? De santidade e favor de Deus. Aí Jesus pega e fala assim, olha, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Mas peraí, o rico é é o queridinho de Deus? E que história é essa? E Jesus fala, é isso aí. É exatamente isso. Com que dificuldade um rico será salvo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí eles falam, então quem será salvo? Se os queridinhos de Deus não são, é tão difícil assim, quem vai se salvar? E aí Jesus fala essa frase extraordinária. Ele diz, olha, para Deus, tudo é possível. Para nós, um camelo passar pelo fundo de uma agulha é impossível. Deus pode fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha? O que vocês acham? Pode ou não pode? Não, Simone? Vocês acham? Pode. Não sei como. Né? Eu acho que deve ser pedacinho por pedacinho, não sei, vai. Né? Primeiro a pata, né? Não sei. Oi. Não tem sentido isso, na verdade, essa interpretação Da porta. É. Porque se ele fala da questão do impossível, isso na época era possível, Era muito difícil, Uhum. mas era possível, ele está falando de impossível. Exatamente. Existe um comentário na Bíblia de Enéas isso falando que, na verdade, as pessoas que interpretam dessa forma é porque elas estão tentando diminuir o poder de Deus. Sim, é. Alguma coisa nesse sentido. Porque se tinha uma porta assim, o camelo passava. Com dificuldade, eles passavam. Então mas ele fala de uma agulha. Se era uma porta, então não tinha que ser uma agulha, tinha que ser a agulha. Exatamente. Então não faz sentido e também não tem evidência nenhuma da existência disso aí. O fato é o seguinte, olha, para ser salvo é impossível. É impossível. Não tem como alguém ser salvo. Não tem como. Nem rico, na verdade, nem pobre, ninguém. Agora, nós só somos salvos porque alguém possibilitou isso. Porque por nós mesmos, esquece. Não tem jeito. É que lendo esse versículo assim, parece que é mais difícil para o rico se converter do que para o pobre. Mas está errado pensar isso, né? Assim, na verdade fala isso mesmo. Que para o rico é mais difícil, porque parece que o rico, a tendência que há no rico, na pessoa rica, é confiar mais nas riquezas. E não querer se importar com as coisas espirituais, como a salvação da sua alma. Então esse fator é um fator que é levado em conta. Agora existe também além disso, o aspecto dos desígnios de Deus. Quando nós lemos 1 aos Coríntios, nós aprendemos, o apóstolo Paulo fala algo surpreendente. Ele fala assim, olha, observem a vossa vocação, que não foram chamados muitos de nobre nascimento. E aí você fala, mas por que não? Ele fala, não foram chamados muitos grandes segundo o mundo. E aí você olha e fala, peraí, mas então existe mais uma razão aqui para a dificuldade do rico ser salvo. Deus não quis chamar pessoas de poder e de posses, muitas. Paulo fala isso expressamente. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ok, mas ele chamou alguns. Ele fala assim, reparai na vossa vocação, que não foram chamados muitos de nobre nascimento e nem muitos de alta posição. Por quê? Por quê? E aí ele explica por quê. Ele fala, para que ninguém se glorie em si mesmo. Para que a sabedoria divina fique com as pessoas simples, pobres e humildes. Para humilhar a sabedoria dos poderosos. Ele fala isso, Paulo fala isso. É estranho isso, não é? Ele fala, poucos que ele chamou são pessoas de alta posição. Poucos. Para humilhar os sábios deste mundo, né, que confiam nas grandezas e nas coisas, né, assim, de alto padrão. Então é interessante. E se você fizer o que Paulo fala, reparai na vossa vocação,
Olha aqui a nossa igreja. Todo mundo que é membro aqui, que frequenta aqui, a gente pergunta, né, para a pessoa aqui na frente, quando ela se torna membro, se ela é crente. E ela fala que é crente e ela dá o seu testemunho de fé. Legal. Então nós temos aqui na igreja um grupo grande de crentes. Acho que são 239, vai chegar mais 13 agora, quase 250 crentes. Quantos são ricos? Só o Júlio. Quem mais? O Ed e o Vitor. Quantos são ricos aqui? Sabe quantos ricos tem na nossa igreja? Que eu considero ricos. Eu considero ricos. Ricos na nossa igreja, eu acho que... Oi? Não, vou falar para quem quiser pedir alguma coisa, pedir para a pessoa certa. Mas olha, pessoas que eu acho que são ricas aqui, que eu conheço mais de perto, que eu olho e falo, nossa, cara, é rico. São 3 pessoas que são ricos aqui, ricos mesmo. Que eu olho e falo, meu... Eu fico até com vergonha, assim, não. Tirando eu sou o quarto. Tirando eu, tem mais 3. Que são, eu olho e falo, eu nem sabia que eram ricos. Chegaram aqui na igreja, ficaram aqui, acabaram. Né? Eu fui visitar um dia, eu falei, meu Deus, são ricos. Esse cara é rico. O que é isso? Então, mas são poucos, são pouquíssimos. E também, e é engraçado, são pessoas que não ostentam. São pessoas normais, você não diz nada. Eu lembro que eu estava na Palavra da Vida uma vez, e eu comecei a conversar com um moço, e ele começou a me falar começou a me dar uma aula de história da economia no Brasil. E eu achei tão interessante, eram aquelas piscinas aquecidas, né? E ficamos um grupo lá conversando lá e tal. Ele começou a falar, eu me interessei, fiquei perguntando, e ele falando, ele sabia muito. E eu gosto dessas coisas, né? Eu fico apaixonado por esses assuntos. Ele contando a história e tudo mais e tal, e eu ali, um homem simples, conversando ali comigo, né? Aí começou o pessoal a ir embora, que achou o assunto chato, né? História da economia no Brasil, então foi embora. E passou as horas e fiquei só eu e ele lá conversando na piscina quente, lá em Caldas Novas, né? É um acampamento de só crentes assim, né? Todos irmãos ali. Então, eu conversando com ele começou a falar para mim. Então, porque ele falou assim, então, eu estava conversando com o governador. Aí o governador... Aí eu falei, mas o governador... Ah, tá, o governador é legal, né? Tal. Então, aí ele falando, de repente ele falou assim, então, quando o jatinho pousou, né? O jatinho, não sei o que, tal, o meu jatinho, não sei o que. Eu falei, o jatinho é ruim, né? Dá uma dor aqui, né? O jatinho é chato, né? Que às vezes começa a atrapalhar, né, a gente, né? Eu lá assim, falei, meu, o que é isso aqui, né? O que é isso aí? Eu fiquei, jatinho do governador. Então, e ali conversei com ele, e depois ficamos amigos, né? Ficamos amigos, tudo. Aí eu fui embora. Eu perguntei depois pro meu aluno, que era diretor do local, falei, quem é aquele cara lá? Assim, ele é dono do banco tal. Falei, sério? Ele é dono de um banco aí. Falei, cara, se eu soubesse, tinha pedido empréstimo, cara. Fiquei amigo do cara. Mas, e aí eu encontrava com ele lá no acampamento, cara, simples, normal, comendo ali com a gente, na nossa mesa ali e tal. Um homem rico, riquíssimo. E normal ali com a gente lá. Agora, quantos homens assim, ao longo dos meus 40 anos de ministério, eu conheci? Quantos? Quantos homens que têm jatinho e viajam com o governador eu conheci na minha vida? Ou seja, o que Paulo fala está certo. Reparai na vossa vocação, que Deus chamou os humildes para humilhar os que pensam que são. Então tem uma razão para isso também nesse aspecto, né, Sofia? Além da questão da dureza do coração. Muita coisa, gente, já são 9h15. Nossa, olha só, eu falando aqui. Vamos fazer oração para terminar? Semana que vem a gente estuda um texto específico do capítulo 10. Senhor Deus, obrigado por esse capítulo 10 que lemos, pelo finzinho também do capítulo 9. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer no conhecimento da sua palavra, porque ela é vida. Ela nos transforma, nos ajuda a prosseguir.
livres dos pensamentos falsos que nos cercam. Obrigado por seu amor imenso, que nos concedeu essas coisas, para que vivêssemos segundo elas, e assim desfrutássemos da vida neste mundo com sabedoria e entendimento. Livres, ó Deus, de perigos, de abismos, de armadilhas, de erros, de artimanhas terríveis de pessoas más. Obrigado por essas coisas. Leva-nos agora em segurança para casa, livra-nos do mal e ajuda-nos para que nos reunamos novamente na próxima oportunidade. Em nome de Jesus, amém.